Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos maiores mistérios da aviação, o desaparecimento do voo da Malaysia Airlines 370. 8 de março de 2014, Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, o voo da Malaysia Airlines 370 estava esperando autorização para decolar. Quando foi meia-noite e 40, ele recebe essa autorização do posto de comando e decola sem nenhum problema. Era um voo que essa tripulação fazia 2 vezes por dia, todos os dias, então não era um voo complexo e nem desconhecido para aquela tripulação. O destino era Pequim. Bom, era uma noite tranquila, muito clara, então sem nenhuma nuvem, o piloto e o copiloto conseguiam enxergar perfeitamente, tudo estava tranquilo no avião. Haviam 239 pessoas a bordo. Dessas pessoas, 12 eram da tripulação, ou seja, comissários de bordo, piloto, copiloto. O piloto responsável pelo voo, seu nome era Zahari, e o copiloto se chamava Farik. O Farik estava em seu último voo para finalmente se qualificar para poder pilotar um Boeing 777, que ele estava fazendo o curso para poder pilotar, e aí esse era o último voo das horas que ele precisava para poder finalmente ganhar o seu certificado e poder ser o piloto de um Boeing 777. Na rota desse voo, tinham vários espaços aéreos internacionais, Vietnã, China e outros. Então, era muito importante manter o contato com as torres de comando de cada país para poder entrar nesse espaço aéreo sem nenhum problema, simplesmente para se certificar de que tá tudo bem com o avião, que é realmente o avião daquela companhia, né, no caso da Malaysia Airlines. E aí, tudo certo. À 1h19 da manhã, o voo entra no espaço aéreo vietnamita, entra em contato com as torres de comando, dá boa noite, tudo tranquilo. E eles precisavam entrar em contato de novo num certo horário para poder continuar confirmando e tal. Só que o piloto não entrou em contato, o que foi muito estranho. Ao não entrar em contato com a torre de comando vietnamita no horário programado, eles imediatamente começaram a procurar o voo nos radares para ver se tinha alguma coisa errada, se tinha tido alguma falha mecânica, e eles viram que a aeronave simplesmente desapareceu. Ela não aparecia em nenhum dos radares, então eles resolvem entrar em contato com a torre da Malásia, que foi de onde o voo saiu, e eles também começam a procurar o avião nos radares e não encontram. E aí já começa todo um caos, porque ao não encontrar a aeronave em nenhum radar, já se supõe que o avião possa ter caído por falha mecânica ou por outro motivo. E aí se deu início à mais cara busca aérea que já existiu na história da aviação. 26 países foram envolvidos nessa busca atrás da aeronave 370 da Malaysia Airlines. Ao não encontrar a aeronave em nenhum dos radares, eles resolvem recorrer aos radares militares, que são diferenciados, são através de satélites, né? Eles têm uma programação diferente. E aí no radar militar, eles viram que o voo saiu de rota. Ele meio que deu uma curva a leste, o que significava que ele estava meio que voltando para a Malásia, o que não fazia sentido nenhum, porque eles não entraram em contato com a torre e eles não estavam autorizados a fazer essa rota, então estava tudo muito estranho. Foi aí que começou toda uma loucura na internet. Os parentes dos passageiros e da tripulação começaram a surtar, querendo saber notícias, e esses 26 países que estavam ajudando a Malásia a procurar o avião não estavam encontrando nada, nem na rota original que o avião deveria fazer e nem na rota que o radar militar mostrou que eles tinham feito. Nada foi encontrado. Toda essa rota ela era feita em cima do oceano, então foram mais de 50 navios e 60 aeronaves envolvidas nessa busca pelo 370 e nada foi encontrado, nenhum vestígio. Foi aí que a polícia começou a investigar e ela tinha várias teorias. A primeira teoria seria de suicídio e homicídio. Eles pensavam que o piloto poderia ter derrubado o avião com todo mundo dentro, no objetivo de se matar. Primeiro eles investigaram o copiloto, Farik, que estava fazendo o seu último voo para se qualificar para pilotar um 777. E foi constatado que Farik não tinha motivos para isso, ele estava noivo, ia se casar em breve e ia receber sua certificação para finalmente ser um piloto titular
de um voo 777. Eles começaram então a investigar o piloto, que era o Zaharie. O Zaharie, ele era recém-divorciado, a mulher tinha deixado ele, então ele tinha meio que certo motivo para tirar sua vida. Eles entraram na casa dele para fazer investigações e acharam um simulador de voo muito sofisticado, muito caro. E na memória do simulador tinha uma rota que era justamente uma rota saindo do aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia, que foi de onde o voo saiu, com uma rota meio bizarra que foi exatamente a rota que o radar militar viu por último. Então eles começaram a suspeitar que o Zaharie tinha feito um treinamento para poder sumir com a aeronave naquela mesma rota. E que inclusive essa curva que o avião fez foi em cima da ilha onde o capitão Zaharie tinha nascido, o que eles criaram a teoria de que ele estaria se despedindo do seu lar para depois tirar sua vida. Ele deu uma curva por cima dessa ilha, de onde ele poderia ver toda ela, e se despedir e finalmente cometer o homicídio. Mas não haviam provas suficientes que mostravam que foi o piloto que fez isso. Não tinha destroços do avião, não tinha nem rastro do avião. E também ele não tinha deixado nenhuma carta de despedida, nem nada do tipo. Então a polícia descartou ele também como suspeito. A segunda teoria da polícia era que, se não foram nenhum dos pilotos, poderia ser a tripulação, os comissários de bordo. Então eles resolveram investigar um por um suas contas bancárias e suas mídias sociais, e eles não acharam nada de suspeito, ninguém tinha recebido nada para cometer algum tipo de crime. E também eles resolveram ouvir algumas conversas anteriores do rádio de comunicação para ver se tinha algum tipo de complô, e nada foi encontrado. A polícia descartou também a tripulação como suspeita. A teoria número 3 foi de despressurização da aeronave. O que acontece? A aeronave, ela tem a capacidade de pressurizar para que dentro do avião tenha oxigênio, mesmo em certa altura, que é onde não tem. Só que se houver uma falha nesse sistema de pressurização, ou seja, houver uma despressurização, acabando com o oxigênio dentro da aeronave, as pessoas simplesmente não são capazes de raciocinar e depois acabam perdendo suas vidas por falta de oxigênio. Bom, foi constatado que a última comunicação foi feita com o piloto. E por que foi tão estranho assim? Eles falam que quem está pilotando o avião não é quem se comunica com a torre de comando. Então, quem estava se comunicando com a torre de comando desde o começo era o copiloto, enquanto o piloto Zaharie estava pilotando o avião. Só que a última comunicação foi feita com o piloto Zaharie, o que indicava que quem estava pilotando o avião era o Farik. Bom, já era uma coisa bem estranha, bem suspeita, e eles resolveram investigar se o avião tinha sido pressurizado corretamente antes de sair do aeroporto. E sim, ele foi checado antes de sair, então não tinha nada de errado com a pressurização da aeronave. Bom, outra coisa que eles acharam estranho é que nessa curva que o piloto tinha feito, que na verdade foi o copiloto que fez, tinha uma antiga pista de pouso onde o copiloto conhecia, já tinha treinado algumas vezes, e eles meio que desconfiaram que ele tentou pousar o avião por falta de pressurização e não conseguiu. E aí eles desconfiam que, ao não conseguir, o avião continuou em piloto automático enquanto todos a bordo já estavam mortos por falta de oxigênio. E detalhe, esse voo continuou sem comunicação com a torre de comando por mais 6 horas. Ele continuou voando por mais 6 horas, que foi até o seu combustível acabar. E aí foi que ninguém sabia mais onde ele estava, ou se ele tinha caído, ou se ele tinha explodido. Mas sabe que só se tinha combustível suficiente para 7 horas de voo, que era exatamente a quantidade de horas do aeroporto de Kuala Lumpur até Pequim. E óbvio que ele era um piloto muito experiente. O Zaharie tinha mais de 30 anos de experiência de voo, e era um voo que ele fazia diariamente, 2 vezes por dia. Então, assim, não tem como falar, foi falta de combustível. Não tem como, ele era um piloto que já sabia o tanto que precisava, fora que a aeronave tinha sido checada, então esse não era um problema. Foi aí que a polícia teve outra teoria. Bom, a teoria número 4, criada pela polícia, era de algum passageiro que tinha sequestrado o voo. Eles resolveram investigar todos os 239 passageiros. Eles já tinham investigado 12, né, que eram os tripulantes.
E eles descobriram que 2 deles estavam viajando com passaportes falsificados. Então eles começaram a investigar mais a fundo esses 2. Só que depois de muita investigação técnica sobre o voo, eles pensaram que, não podiam ter sido nenhum dos 2, porque a pessoa que pilotou o avião tinha muito conhecimento e eles não acharam nada ligado a esses 2 que poderia indicar que eles tinham conhecimento sobre aeronaves. Bom, eles também acharam outro passageiro que ele era engenheiro de voo, então ele poderia muito bem ter tomado o controle do avião, porque ele sabia onde ficavam as centrais de controle no avião, que ele podia desligar o satélite, podia desligar a comunicação. Então eles pensaram que ele podia ser uma grande suspeita, mas nada foi provado também. Foi aí que eles partiram para a 5ª teoria, que foi a teoria de incêndio a bordo. Eles sabiam que a bordo tinham várias baterias de lítio sendo transportadas e que elas são facilmente inflamáveis. Então, se uma delas esquentasse um pouco e pegasse fogo, todas as outras pegariam fogo juntas, e elas são extremamente inflamáveis, o que poderia causar explosão no avião, ou até mesmo um incêndio a bordo, que a fumaça poderia intoxicar as pessoas, fazendo com que elas perdessem a consciência, ou até mesmo o piloto, sem poder enxergar nada na sua frente por causa da fumaça, possa ter batido o avião, alguma coisa assim. Só que pessoas da perícia mais especializadas pensaram que também se tivesse pegado fogo no avião, o fogo precisa de oxigênio para poder se manter aceso. E eles pensaram que talvez o piloto possa ter subido de uma certa altura para que acabasse o oxigênio e o fogo apagasse. Só que isso era muito arriscado, porque dependendo do tempo que ficasse sem oxigênio, as pessoas também poderiam morrer. E ele mesmo poderia ter perdido a consciência, ficando sem oxigênio, o que fez com que o avião seguisse no piloto automático. Então essa teoria ficou muito forte. Mas aí eles também não tinham como provar, porque eles não acharam nada, O avião não foi achado nenhum destroço. Foi aí que eles surgiram para a 6ª teoria, e é a mais forte, e é a que os internautas mais acreditam. Bom, a 6ª teoria é a de terroristas russos. Eles constataram que havia, sim, um cidadão russo na primeira classe, e outros 2 da antiga União Soviética sentados exatamente em cima da caixa de comando. Então seria uma posição muito boa, fora que eles poderiam muito bem entender de aeronave por ter sido participante da Guerra Fria, na União Soviética, então eles poderiam muito bem saber pilotar aviões. Então essa foi uma grande suspeita. A teoria deles é que eles teriam pousado o avião numa antiga pista da União Soviética que ficava escondida. Primeiro tinha matado todo mundo a bordo, pousado o avião e depois dado um fim nessas pessoas. E ninguém não queria saber porque nunca foram achados os destroços e também não tinha como identificar pelo radar onde estava o avião. Em 2017, do nada, apareceram alguns destroços, 30 pedaços para ser mais exata, em 6 países diferentes. O que seria muito estranho, porque se fosse uma aeronave só, todos esses pedaços, ela teria que ter explodido numa altura que desse para os destroços se espalharem por 6 países diferentes, o que era muito suspeito. E esses destroços, eles tinham meio que partes queimadas, mas eram destroços muito pequenos, então não tinham como provar que era realmente da aeronave que tinha desaparecido, a 370, e também um pouco carbonizados, então era impossível de provar. E aí eles tiveram uma outra teoria relacionada a esses possíveis terroristas russos. É que eles teriam pegado certas partes do avião e distribuído nesses 6 países para meio que despistar a polícia de que eles realmente tinham sequestrado o avião e pousado em segurança após ter matado todo mundo a bordo, porque assim a polícia acharia que o avião explodiu em vários pedacinhos e pararia de procurar. Bom, depois disso as buscas foram oficialmente encerradas depois de 3 anos, sendo a busca mais cara da história da aviação. 26 países envolvidos, como eu disse antes. Então foi muita coisa, foi uma grande proporção, 50 navios e 60 aeronaves envolvidas nessa busca e nada foi encontrado. A galera da internet, também os parentes das pessoas desaparecidas, tem vários tipos de teoria, mas a mais forte mesmo é que eles acreditam que esses russos realmente tomaram a aeronave. E também na teoria do lítio, que o avião teria explodido,
Foi provado que, se realmente tivesse acontecido isso, teria queimado os rádios de comunicação e por isso seria impossível eles pedirem ajuda, o que faria sentido, porque o voo não entrou em contato com nenhuma torre de comando, nem o computador do avião, que ele enviava sinais constantemente em horários marcados, automaticamente tinha entrado em contato, o que poderia provar que realmente a comunicação foi interrompida por fogo, ou então desligada, óbvio. Mas essa do lítio também, ela é muito forte, essa teoria. E até hoje permanece um mistério esse desaparecimento do voo 370 da Malaysia Airlines. Bom, imagino que seja muito difícil para os parentes das vítimas, né? Porque eles não têm uma certeza de que os seus familiares realmente estão mortos, não tem um corpo para enterrar. E eu acho que essa incerteza é a pior parte. Acho que se eles soubessem que a aeronave realmente explodiu ou caiu ou alguma coisa assim, acho que seria mais fácil para poder encerrar esse capítulo, o que é muito triste e permanece sendo um dos maiores mistérios da aviação. Como que uma tecnologia tão avançada consegue perder a comunicação completamente desse jeito? Foi uma coisa muito estranha. E, bom, e vocês, qual teoria que vocês acham que faz mais sentido? Vocês já tinham ouvido falar desse desaparecimento do Malaysia Airlines 370. Bom, eu acredito também na teoria dos russos, pra mim faz todo sentido, porque do nada surgir pedacinhos do avião em 6 países diferentes pra polícia parar de investigar, é uma coisa muito suspeita. Bom, mas essa é a minha opinião. Me conta aqui qual é de vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, comenta aqui a sua teoria favorita e a gente se vê no próximo vídeo.